Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. Hoje, sábado, dia 15 de agosto de 2020, a gente dá início à série de resenhas de filmes do meu novo canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. E vamos começar aqui em grande estilo, porque o nosso interlocutor de hoje é ninguém menos que o cineasta sueco Ingmar Bergman e sua obra clássica O Sétimo Selo. Vocês estão vendo aqui na minha mão uma versão em espanhol, El Séptimo Sello, mas a gente vai falar dessa obra fundamental da filmografia do Bergman e da história do cinema, O Sétimo Selo, já já. Antes de eu começar a conversar com vocês sobre o Bergman, eu gostaria de pedir a todos e as todas que estão assistindo a esse vídeo que, se gostarem do conteúdo, depois que o vídeo terminar, deem um like, deem uma curtida no vídeo, compartilhem-no nas redes sociais e se você está assistindo a esse vídeo, chegou ao canal agora pela primeira vez e ainda não está inscrito ou inscrita, se inscreva no canal, toque a sinetinha para receber as notificações e seja muito bem-vindo e bem-vinda. Bom, pessoal, falar de Ingmar Bergman, esse mestre do cinema, esse sueco Ingmar Bergman, nascido no ano de término da Primeira Guerra Mundial, 1918, e falecido há 13 anos, em 2007. Ingmar Bergman, uma obra bastante prolífica. Se a gente vai acompanhando a carreira cinematográfica do Bergman, tanto na sua Suécia original, quanto ali num determinado momento, quando por conta de problemas com o fisco, com a Receita Federal Sueca, o Bergman fica um breve tempo ali na Alemanha, é uma obra muito prolífica, composta por vários e vários filmes, que vão certamente fazer parte em enorme medida das resenhas desse meu novo canal no YouTube. Hoje eu quero falar com vocês sobre Sétimo Selo, mas antes de entrar no filme propriamente dito, eu gostaria de mencionar um episódio peculiaríssimo da vida do Bergman que ele conta na sua autobiografia, Lanterna Mágica, um livro belíssimo cuja leitura eu recomendo a vocês. E mais uma vez eu faço um parênteses aqui para todos os espectadores e espectadoras do meu canal no YouTube. Todas as referências que eu passar para vocês vão estar devidamente roteirizadas e mencionadas na descrição desse vídeo. Então vocês podem ficar despreocupadas e despreocupados, porque eu vou colocar ali em que minuto, em que segundo apareceu determinada referência. Tudo bem? Então eu falava da Lanterna Mágica. Conta o Bergman que em determinado momento do começo ali da sua adolescência e tudo mais, ele foi passear na Alemanha, no interior da Alemanha. O Bergman, como eu disse a vocês, nasceu em 1918, vejam só. E num determinado momento, toda a população de um vilarejo ali ia se reunir para ouvir o discurso ali de um político da época que supostamente era carismático. Todo mundo comentava. Os discursos desse político estavam sendo festejados ao redor da Alemanha, né? Bergman, volto a frisar, era sueco, mas deixa bem claro ali em A Lanterna Mágica que fala alemão correntemente. Falava, né? Alemão correntemente. Muito bem, Bergman estava com seu pai, que era um pastor protestante, foram assistir ao discurso desse político e tal, e Bergman narra uma cena assim de muito clamor, as pessoas ficando eletrizadas, como se a energia ali de hipnose fosse tangível, como se houvesse uma neblina espessa de uma energia coletiva voltada completamente para esse orador. Eu quero dizer a vocês que Bergman termina um dos capítulos da sua Lanterna Mágica dizendo que esse orador carismático tinha o nome de Adolf Hitler. Eu também, se você ficou espantado, eu também fiquei espantado com essa experiência ali tangível desse horror do fascismo que o Bergman vai nos narrar. Muito bem, feito esse preâmbulo, eu quero dizer a vocês que O Sétimo Selo, um filme de 1957, pode ser tido como uma suma das discussões bergmanianas sobre a existência ou a inexistência de Deus, ou, para usar um termo muito caro à obra de Bergman, sobre a dimensão do silêncio de Deus.
O sétimo selo, basicamente, narra a trajetória de retorno do cruzado, do cavaleiro Antonius Bloch, que foi para a Terra Santa defender a cristandade, se decepciona profundamente com aquilo que encontra, retorna à Suécia no século XIV, a Suécia transpassada pela peste negra, pela peste bubônica, e tem embates encarniçados, dolorosos, agônicos com a sua fé. Ele quer conversar com Deus, ele quer conhecer a natureza de Deus, ele quer auscultar, e esse é um termo muito caro para a obra do Bergman, o silêncio de Deus. Essa basicamente é a espinha dorsal de O Sétimo Selo. Sétimo Selo, vale frisar, é uma das expressões do livro do Apocalipse, escrito pelo evangelista João. O Apocalipse, apo quer dizer de cima, né? Então a gente pode pegar a palavra apogeu, esse prefixo significa do alto, apogeu, acima da terra. Calypsos, do grego, quer dizer revelação. Então o Apocalipse é a revelação que vem do alto, que vem de Deus, que vem de cima. Esse livro escatológico, no sentido das reflexões e questões limites e limítrofes sobre o sentido ou a falta de sentido da vida humana, sobre as penas, o juízo final, essa imagem do sétimo selo vem com a dimensão de que o grande interlocutor de Antonius Bloch ao longo do sétimo selo é não Deus, que fica sempre em silêncio e não é revelado em nenhum momento, mas a figura da morte, a morte com sua cara lunar, branca, pálida, a sua cara bem redonda, a morte com a sua capa. Falta a morte bergmaniana, a foice e a ampulheta, mas ela tem uma presença de espírito ali extremamente marcante a cada momento em que aparece. A primeira cena de O Sétimo Selo é emblemática para falar desse silêncio de Deus, ou para ter uma simbologia, e Bergman é repleto dessas simbologias, porque a câmera aponta para um céu que a princípio está completamente vazio ou esvaziado, um céu desprovido de divindade, um céu desprovido de sentido. E esse céu que aparece vazio é logo transpassado por uma ave agourenta, que a gente pode associar depois à materialização da morte. Logo no começo também do sétimo selo, logo após essa cena, numa praia ali do litoral sueco, o cavaleiro Antonius Bloch, que tá bem ao lado ali do seu fiel escudeiro Jöns, sobre quem a gente vai falar muito aqui nessa resenha, ele aparece ali se espreguiçando, caminhando pela praia e de repente a morte surge com a sua capa e propõe ao cavaleiro Antonius Bloch um jogo de xadrez. Na verdade, o cavaleiro procura desafiar para protelar a sua ida, para tentar alcançar alguns momentos a mais na Terra que sejam significativos para ele tentar compreender por que ele fez tudo o que fez na vida, por que ele aderiu às cruzadas, qual o sentido de sua vida, se é que ele existe, onde está Deus em face do sofrimento agônico que a peste bubônica dissemina pela Europa, matando milhões e milhões de pessoas. Essas perguntas agônicas do Antonius Bloch reverberam continuamente ao longo da narrativa. E eu quero dizer a vocês que quando eu vejo ali na sequência do sétimo selo, Antonius Bloch em seu cavalo, como o cavaleiro ali com a sua armadura, com a sua cruz transpassando o peito, a sua cruz de cruzado sobre o peito, e vejo o fiel escudeiro no cavalo ao lado, eu logo me lembro da capa clássica de Miguel de Cervantes, e obviamente eu estou falando de Dom Quixote de La Mancha, Dom Quixote de la Mancha, né? O clássico desse grande escritor espanhol. Por quê? Porque a capa clássica envolve, né, o Dom Quixote sobre o seu cavalo sobrelevado e o Sancho Panza, né, esse fiel escudeiro, no seu cavalo um pouco mais baixo. Na versão bergmaniana, nessa retomada bergmaniana do motivo do Dom Quixote, o escudeiro assume uma posição tão altiva quanto a do senhor. Isso simbolicamente é muito importante. Por quê? Já em Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, existe ali uma dimensão de que
O Quixote é um cavaleiro descolado da realidade, um idealista, aquele que quer manter a moral medieval, cavalheiresca, de honra, em meio ao mundo que está se mercantilizando, que está deturpando os valores, que está trazendo a noção do individualismo, da lógica do dinheiro e tudo mais. Mas quem faz com que o Dom Quixote consiga sair ileso das várias enrascadas em que ele se mete, por, na verdade, projetar um mundo que é mais da cabeça dele do que da realidade, é o nosso querido Sancho Panza. De tal maneira que seria possível dizer que o Dom Quixote está na ordem do onírico, de um id, para usar um termo psicanalítico ali do Sigmund Freud, de uma fantasia, de um desejo, e o Sancho é o princípio de realidade, com o freio do superego, com a dimensão de conhecer como a realidade, como a banda toca, como o mundo é ordenado, para fazer com que as coisas aconteçam. Eu estou dizendo isso porque onde o Dom Quixote vê na Dulcinea, sua amada donzela, uma donzela virginal justamente, o Sancho sabe que a Dulcinea é uma cigana, uma estalajadeira. E os ciganos, historicamente e tragicamente, são um povo muito proscrito. Então ela estaria descolada daquela figura tradicional de nobreza. Por que eu estou falando dessa cisão entre Dom Quixote e Sancho no livro clássico de Miguel de Cervantes? Porque Ingmar Bergman como que retoma essa cisão. O cavaleiro Antonius Bloch é um pensador. Ele está agoniado por não conseguir ter respostas. Onde está o meu Deus? Por que eu sofri? Por que nesse momento de agonia em que a falta de fé me acossa ou minha fé se estilhaça, Deus não se me apresenta? Deus não vem até mim para conversar comigo? Por quê? Eu não quero simplesmente acreditar, diz Antonius Bloch. E diz, no momento em que está na sacristia de uma igreja, e a morte, supostamente, faz o papel do clérigo, com a sua capa tomando as vezes da batina. Isso é muito simbólico para mostrar que a igreja, em enorme medida, está esvaziada, não consegue manter a coesão da fé, se não pelo medo, se não pela força da Inquisição, e esse é o motivo também que transpassa o sétimo selo, as pessoas morrendo aos borbotões, morrendo como moscas, e a igreja com a sua força e com o seu poder ali, político-eclesiástico, mantendo a ordenação, mantendo a dimensão divina, pelo medo, não pela partilha do amor. E Antonius Bloch se confessa com um suposto padre, falando sobre suas agonias. E na verdade ele está conversando com a morte. Quem é que, enquanto num plano de fundo Antonius Bloch reverbera questões teológico-filosóficas, quem é que na verdade lida com o mundo tal como ele se apresenta, com suas contradições? Justamente o fiel escudeiro Jöns. Jöns começa o filme cavalgando ao lado do Antonius Bloch, dizendo que é feliz entre as pernas de uma prostituta. Essas são palavras dele, não são palavras minhas. Ele é alguém que a princípio parece um hedonista, parece alguém voltado apenas para a realização do próprio prazer e alguém que não tem, digamos, um horizonte de perspectivas filosóficas mais vasto. Isso não poderia estar mais descompassado em relação à realidade dessa personagem. Por quê? Enquanto Antonius Bloch filosofa, busca a natureza de Deus, Jöns salva o ator Iöf, que cai numa enrascada ali, numa estalagem por conta de roubo, por conta de, na verdade, traição que os atores da sua trupe haviam feito com a mulher do outro, dando em cima da mulher do outro. É o Jöns que salva esse ator de ser espancado e eventualmente até morto. Numa casa em que eles entram, e vale frisar que os logradouros estão todos abandonados e assolados por causa da peste bubônica, numa casa em que o Jöns entra, ele vê ali uma mocinha, sozinha. E havia ali os cadáveres dos moradores da casa. O Jöns chega ali, ele entra e vai sair da casa quando de repente ele se dá conta de que existe uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa estava roubando os mortos e ameaçou, a gente pode imaginar, o que ameaçou eventualmente estuprar a mocinha. O Jöns intercede, dá uma reprimenda muito forte quando reconhece que aquele que estava roubando os mortos e queria ali estuprar a mocinha era o Raval, antigo teólogo decaído.
E isso aqui é muito importante para nós. Por quê? Enquanto o Antonius Bloch está sondando a natureza de Deus, existe na figura do Jöns uma vivência da bondade numa tentativa de reconciliação com as contradições do mundo. O Jöns, em enorme medida ali, figura em muitos momentos quase que como um ateísta antes do tempo. Claro que quando o Antonius Bloch fala eu quero conhecimento, o século XIV ainda não estava com desenvolvimento científico, tecnológico, filosófico, digamos, da sua materialidade para compreender as dimensões naturais, ainda havia os mitos ali transpassando a realidade. Mas é importante dizer que o Jöns é um contraponto ao Antonius Bloch. Eu não vou contar para vocês como é que se dá o desenlace, o desfecho de O Sétimo Selo, mas também é importante dizer que há um momento muito bonito quando, depois de ter salvado a pele do Youth, do ator ali, da trupe de artistas itinerantes que vão encenando as peças, todos eles se reúnem, todos eles eu estou falando, do Antonius Bloch, do Jöns, do Youth e de sua esposa Mia, com o pequeno Michael, bebezinho, filho deles. Todos eles se reúnem ao redor da carroça e a Mia faz as vezes de anfitriã, oferecendo amoras, oferecendo uma tigela de leite. E naquele momento telúrico, naquele momento de reconciliação, naquele momento de felicidade, o Jöns diz que as suas dúvidas, que as suas angústias estão sanadas, porque ali ele sente uma presença de transcendência nessa imanência. Era disso que o Jöns vinha falando para o Antonius Bloch, mas na verdade ele não cessa de querer entender. Há alguma coisa para além da morte? O checkmate no tabuleiro de xadrez que a morte vai me dar, vai me sustar? Essas questões transpassam o Jöns continuamente, a ponto de ele falar com mocinhas tidas brutalmente como bruxas pela Inquisição, que vão ser postas na fogueira, e o Jöns conversar com essas moças, conversar com essas pobres coitadas, para tentar investigar nos olhos delas, para tentar conversar com elas, para saber se elas conseguem ver Deus, se elas sabem onde está o demônio, se elas sabem o que vai acontecer. Tudo isso transpassa o sétimo selo, traz uma aura ali, de um lado, de amargura, de dor, de dúvida, de agonia, e de outro, uma reconciliação em que o Jöns parece ressoar um trecho muito bonito do livro do Eclesiastes, esse que é um dos livros mais bonitos do Velho Testamento da Bíblia judaico-cristã. Há tempo para amar e tempo para odiar, tempo para a guerra e tempo para a paz. Essa parece ser a reconciliação do Jöns. Já o Antonius Bloch tem um ímpeto de investigar a natureza de Deus, diz que, ao sondar a natureza de Deus, só ausculta o silêncio e pode ser tido como uma das personagens de outros filmes do Bergman, como Luz de Inverno, que vai constar aqui das resenhas no canal, uma das personagens, um ateu antes do tempo, ou alguém que clama pela natureza de Deus e na sua agonia ainda não consegue encontrar, digamos, um ateísmo, um niilismo, uma falta de Deus para além dos escombros medievais em cujo céu resplandecia pelo menos a crença ou a imagem de Deus. Já Jöns chega a dizer, num dos momentos mais bonitos do filme, em O Sétimo Selo, ressoando mais uma vez essa passagem muito bonita do Eclesiastes, Jöns chega a dizer que o amor que ele vive, porque ele faz o bem, porque ele evita que o mal ocorra e prepondere, ao menos nas ações fragmentárias que ele traz. Ele chega a dizer que se o amor é imperfeito, o amor é o que há de mais perfeito nesse mundo nas suas imperfeições. Então, nesse par oposto, a gente pode encontrar aí uma chave de leitura muito bonita de O Sétimo Selo, que faz com que, ao fim, as personagens todas tenham que deparar com a morte, e aí vocês vão ver o que acontece quando a figura de capa negra e rosto lunar da morte se apresenta a todos e a todas as personagens ali de O Sétimo Selo. Pessoal, é isso então. Eu fico aqui, termino a minha resenha sobre O Sétimo Selo, esse clássico de Ingmar Bergman, e digo a vocês
que, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram do conteúdo dessa discussão, deem um like, deem uma curtida no vídeo, compartilhem-no nas redes sociais. E se você que assistiu a esse vídeo ainda não está inscrito ou inscrita no meu canal, se inscrevam, toquem a sinetinha para receberem as notificações e sejam sempre muito bem-vindos. As resenhas de filmes vão acontecer sempre aos sábados, todos os sábados, às 10 horas da manhã. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.